Olá, meus caros alunos do curso de Segurança Cibernética Fundamental. Sejam bem-vindos a mais um encontro. E esse encontro a gente vai tratar de assuntos extremamente importantes, que é segurança de dispositivos eletrônicos, seja celular, computador, notebook, iPads e tablets. Antes de começar o conteúdo, eu vou mostrar para vocês todo o plano de ensino e aprendizagem para que você entenda perfeitamente qual é o objetivo dessas aulas. Então eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Sejam bem-vindos. Qualquer coisa eu sempre vou estar à disposição para sanar qualquer dúvida. Então vamos lá. Segurança cibernética fundamental. Pessoal, quando a gente fala em segurança cibernética, é tudo que acessa a rede mundial de dados, né? De computadores. As informações que você pega, as que você compartilha, o formato que você recebe, o formato que você também compartilha, aquilo que você lê. Então, pessoal, são assuntos que é de extrema importância. Não somente para você aprender para a escola, mas para levar para a sua vida, tá bom? Eu sou o professor Rodinei César Pontelli e eu vou estar sempre à disposição de vocês. Qual é o objetivo desse curso? O curso de Segurança Cibernética Fundamental tem os seguintes objetivos. Quais objetivos ele vai ter, né? O que será que é claro, o que não é claro aqui? Então, olha só. Primeiro deles, preparar o aluno para customizar as configurações, customizar as soluções existentes no mercado para segurança cibernética. Então, o aluno aqui, todos devem saber personalizar as configurações, seja do antivírus, seja de um firewall, seja de um squid, seja de um proxy. Ele tem que saber fazer isso. Ou simplesmente executar corretamente os aplicativos instalados. A fim do quê? De minimizar os riscos de sistemas computacionais das empresas. A gente fala empresa aqui, né? Porque é mais voltado para o mercado de trabalho. Mas você pensa, você perde o seu celular e lá dentro tem suas fotos, tem suas senhas salvas, suas redes sociais. Imagine o transtorno que isso não dá. Sem contar a documentação que a gente tem hoje, né, no celular. Você tem carteira profissional de trabalho, RG, CPF, você tem contas bancárias. Então é complicado, né? Agora, pensa isso para uma empresa. Imagina só o transtorno que ela teria se ela perdesse os dados dela na internet. Qual seria o uso? Né? Imagine que quem pegou esteja fazendo compras no nome dela, esteja gastando no nome dela, fazendo empréstimos no nome dessa empresa. E geralmente empresas donas têm crédito no mercado, né? E isso ninguém duvida. Inclusive no seu. Ah, professor, um rapaz pode passar o Pix ali? Pode. Infelizmente ele pode. Proporcionar condições para que o aprendiz execute os trabalhos na área profissional por meio de ferramentas tecnológicas. Proporcionar condições para que o aluno execute os trabalhos na área profissional de atuação, né? Por meio de ferramentas tecnológicas. Então, essas ferramentas tecnológicas, ela é parte integrante da aula. Aos poucos, tirando esses primeiros momentos aqui, né, que são bastante teóricos, logo nós só teremos práticas profissionais. Como que usa, como que instala, como configura, como que remove. Eu acho que é nesse momento que as aulas se tornam muito mais agradáveis, né? Porém, prática sem a teoria não é grande coisa, né? Porque, afinal, por que você está fazendo isso? Você sabe por que você está atualizando a vacina de um antivírus? Não, você só atualiza. Então, a prática sem a teoria também não ajuda muito. Então, as duas coisas têm que andar junto. Teoria e prática, elas vão caminhando juntinhas, tá bom? Então, pessoal, esse daqui é os objetivos. Qual é o objetivo? Inserir você no mercado de trabalho para que você desempenhe suas funções corretamente, para que você não passe assim dúvidas e nem coloque informações em risco.
vale para você também. Técnicas e competências gerais. Qual é a competência de quem trabalha nessa área? A competência de quem trabalha nessa área... Então, pessoal, a primeira coisa, identificar as ameaças de segurança existentes na organização. A segunda é escolher as soluções adequadas para corrigir as vulnerabilidades detectadas. São duas coisas bem distintas, mas elas andam muito juntas. Então, olha só. A primeira, você tem que identificar quais são os pontos mais vulneráveis que a empresa tem. Professor, mas isso não existe. Existe sim. Vou te dar um exemplo. Imagina que você, na sua casa, instala um antivírus hoje. Amanhã surge uma nova vacina e você não atualiza o seu antivírus. O seu computador está vulnerável, porque as próximas gerações de vírus que o seu computador pegar, o seu antivírus, ele não vai identificar essa ameaça e colocar em quarentena. O que ele vai fazer? Fingir que está tudo certo. Você viu essa vulnerabilidade? É uma pequena ameaça. Essa vulnerabilidade é alguma coisa que passou despercebido. Sistematizar, procedimentos de tecnologia de informatização visando a aplicação de políticas de segurança para a empresa. Da empresa. Então você tem que o quê? Aplicar procedimentos de tecnologia da informação ou criar. Porque quando você trabalha numa empresa e ela já tem uma política de segurança, é uma coisa. E quando você entra numa empresa que não tem a política de segurança? A parte mais difícil é lidar com as pessoas. Porque toda mudança que você fizer, todo mundo reage mal. Todo mundo tem medo. Vou dar um exemplo. Há uns tempos atrás, antes de começar a pandemia, eu desenvolvi um sisteminha para um controlador de acesso que ficava no meu condomínio. E era a Ana que era a controladora de acesso. E ela anotava tudo na mão. Qual era o objetivo? Pegar aqueles papéis que ela tinha e colocar para dentro do computador. E ela me ajudou e ela começou a entender o que eu estava fazendo. E ela aceitou muito bem. Então eu sempre pegava umas informações com ela, aplicava na tecnologia e levava para ela ver. Ela usava e falava, tá ótimo, tá bom, muda isso, muda aquilo. Os outros controladores que não participaram do processo de construção, eles eram avessos à utilização da tecnologia, porque eles achavam o quê? Que aquela tecnologia ia tirar o emprego deles. E como que você lida com isso? Então, isso causa uma sensação extremamente incômoda. Por que essa ação incômoda? Porque o objetivo da aplicação web era o quê? Informatizar a empresa deles. Só isso. E eles achavam que ia tirar o emprego deles, que eles iam ficar desempregados. O que aconteceu? Quem aceitou bem essa mudança, permaneceu. Quem não aceitou foi transferido de posto. Quem aceitou bem teve que se qualificar, teve que começar a aprender a usar computador, entrar na internet, abrir páginas, fechar páginas, digitar corretamente. Porque tudo que ela fazia, o morador era notificado na hora. Então, se chegava uma carta, ela cadastrava a carta e a carta notificava o morador. Olha, você tem uma correspondência. Isso, depois de pronto e implementado, facilitou muito, porque ela não precisou mais de interfonar da portaria para a unidade do morador para falar assim, olha, tem correspondência, você pode vir retirar? Nossa, na hora todo mundo ficava sabendo. E isso facilitou bastante. Moral, ela fez outros cursos, virou chefe de seção lá do setor dela e saiu do nosso condomínio. E todo mundo que entra acaba utilizando. Foi feito para um condomínio só. Hoje deve ter uns 6 condomínios rodando esse mesmo sisteminha, que foi feito inclusive com a participação dela. E ela é super feliz com isso, gente. Nossa, que bacana. Então, aqui, sistematizar procedimentos de tecnologia visando a aplicação das políticas de segurança. Foi aplicado política de segurança, tipo nome, senha, ficou super bacana. Mas legal mesmo, tá bom? Técnicas e competências socioemocionais. Quando a gente fala de técnicas e competências socioemocionais,
O que nós temos que fazer? Qual que é o nosso papel, né? De pessoa, de humano, de funcionário? Demonstrar ética profissional em tudo. Respeito o que você faz. Ninguém é obrigado a fazer nada. Se você não está satisfeito, procura outra coisa. Mas tem que ser ético, responsável. Demonstrar o que? A capacidade de lidar com situações novas que acontecem todos os dias. Novas situações, pessoal, acontecem todos os dias. Até mesmo para você chegar no trabalho. Não é nenhuma questão de trabalhar. É uma questão de chegar. Ou tá chovendo, ou o transporte parou, o metrô congestionou, tem um trem parado. E assim a vida segue, né? Então você tem que lidar com essas situações, sim. Agir com pensamento crítico, voltado à resolução de situações e problemas. Pessoal, pensamento crítico aqui, vale comentar. Pensamento crítico não é você reclamar das coisas. Por favor, não é nada disso. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Pensamento crítico é fazer bem feito. E cada vez melhor. Ponto final. Hoje você faz e amanhã você melhora. Se tiver que fazer de novo, melhora. Eu tinha uma professora que falava assim: você trabalhou um dia e os outros dias você copiou o que você fez no primeiro dia. Isso não é trabalho. Né? Nossa, eu ficava extremamente incomodado. Não, você não está nessa empresa há 10 anos, você só trabalhou nela um dia. Os demais dias, você só copiou aquilo que você fez. Meu Deus do céu. E é verdade, né? Essas situações de problema, pessoal, é aquilo que acontece o tempo todo com nós. É o que acontece com nós o tempo todo. Você quer ver um negócio? Temos prova hoje, vamos lá, de artes. Esqueceu o seu caderno. O professor vai dar nota no caderno de artes. Cadê o caderno? Esqueci o caderno. Como que eu resolvo isso? Ou eu vou em casa buscar, ou eu peço para o meu irmão trazer. Falo para o professor, aconteceu isso, eu esqueci em cima da mesa, posso trazer? Tem alguma solução? Você tem que procurar uma forma de resolver, mesmo que você não consiga e dependa dos outros. Demonstrar a capacidade de adotar em tempo real, hábil, a solução mais adequada entre possíveis alternativas. Ixi, aqui ficou separado, né? Capacidade de adotar em tempo hábil uma solução adequada. Esqueci o caderno. Professor, minha irmã está trazendo. O senhor espera 5 minutinhos? Não adianta uma semana depois você falar para ele que, olha, professor, semana passada você estava corrigindo a atividade e eu não mostrei porque eu esqueci o caderno em casa. Aí ele vai falar, o que você quer que eu faça? Eu já dei as notas. Porque se você tivesse me falado no mesmo momento, eu teria falado, vai buscar? Pode trazer que eu estou aguardando. Me traz amanhã que eu estou na outra sala. Então, turma, aí você começa a ver que toda decisão ela tem um tempo rápido de resposta. Nós aguardamos esse tempo, né? Não uma semana. Eu vou te dar um exemplo. Se você for no dentista e falar assim, você pode olhar os meus dentes para ver se está tudo bem? Ele vai falar assim, você abre a boca um minutinho para me dar uma olhada? O que é que você entende com esse um minutinho? Que é jogo bem rápido. Que é jogo rápido e não tem problema para você ficar com a boca aberta 1 ou 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos. Mas se ele falar assim, eu vou precisar que você fique com a boca aberta 1h30 para me dar uma olhada. Oxe, tem cabimento você ficar 1h30 com a boca aberta só para ele olhar se precisa de fazer alguma coisa ou não? Não, né? Claramente não. Por quê? Porque demorou muito. Então ele não tem aquela capacidade, aquele tempo hábil de tomar uma decisão. Ele gasta mais tempo que o necessário. Você, numa prova de matemática, quanto tempo você resolve ela? Depende do número de questões, mas eu vou fazendo rapidinho. Não é rápido com pressa, eu vou fazendo no meu tempo. A questão não é ser o primeiro aluno que entrega a prova, nem o último. É ser aquele do meio, ou do meio. Pronto, tá resolvido. Não precisa ser o melhor, mas também não pode ser o pior.
Então, pessoal, nós temos essas competências aqui socioemocionais, né? A gente tem que ter ética, respeito, humanismo, né? Consideração com o próximo, pensar de forma a solucionar problemas, não é reclamar. Não é reclamar. Reclamar não te leva a lugar nenhum. Demonstrar que você tem boa percepção sobre um determinado assunto, que você sabe conversar adequadamente. Aqui, pessoal, atividades desempenhadas. Quais atividades que você desempenha no mercado, né? Pessoal, aqui vale ressaltar, cabe eu falar para você, que depende muito da área de atuação. Porque você pode o quê? Trabalhar em um banco, numa indústria e num comércio. E cada um deles tem um padrão de atuação diferente, né? Então, olha só. Levantar dados sobre o problema com o usuário, mas todos eles têm que fazer esse levantamento de dados. Se existe problema com um determinado usuário. Identificar as vulnerabilidades do sistema de segurança cibernética. Vamos explicar esse primeiro tópico aqui e depois a gente vem para o segundo. Levantar dados sobre os problemas que as pessoas que usam o sistema estão tendo. De repente, o computador amanheceu lento. Quando o computador amanhece lento, o que a gente faz? Chora. A gente tem que arrumar uma solução. Reiniciar, desativar backup automático, verificar se está com worm, se está com trojan, se está com vírus, se é um antivírus que está sendo executado e está consumindo muita memória. A gente tem que ter esse tipo de solução, né? Não teria por que não. Customizar as soluções de segurança de acordo com a demanda das organizações. Personalizar as soluções de segurança de acordo com a demanda da organização. Realizar pesquisas de trabalho, né, realizar pesquisa e trabalhar conforme a legislação pertinentes à área profissional de atuação. Realizar pesquisa. Pessoal, o que acontece aqui? Toda vez que você for solucionar alguma coisa, um problema, a gente tem que ver se não está criando outro. Já pensou se faz uma coisa e cria outra? Resolve um problema e cria dois? Trabalhar de acordo com a sua empresa, obedecendo quem? As legislações pertinentes à área profissional. Mas como assim, professor? Por exemplo, quem é da área de tecnologia? Ele não pode usar programas piratas, copiar arquivos que não te pertencem. Você tem uma série de regras. E cada curso é pautado em algumas instruções que é passada ao longo da sua jornada acadêmica. Você não vai estudar legislação para a sua área. Por quê? Porque as áreas, elas são de livre comércio. Elas são de livre concorrência. Hoje você pode trabalhar num consultório odontológico, amanhã você pode trabalhar numa padaria, depois num açougue. Não tem nada que impeça você mudar de área. Porém, toda a área de formação de nível superior que é reconhecido tem um certo grau de exigência. Por exemplo, para você fazer enfermagem, ser uma enfermeira, o que é que você precisa inicialmente? Ter cursado o curso de enfermagem, ou técnico ou superior. Mas você tem que ter esse curso de enfermagem. Para você ser um médico, seguir na mesma área. O curso de enfermagem não resolve. Ele tem que fazer um curso de medicina. Para você ser um veterinário, você tem que fazer o curso de médico veterinário. Existem regras para você fazer certos cursos, para você atuar em certas profissões. Professor, mas eu tenho um curso de direito e trabalho no comércio do meu pai. Tudo bem. Você fez direito, mas vamos lá. Você pode advogar? Não, não pode. Por quê? Porque você tem que passar no concurso da OAB. Você pode ser um juiz? Não, porque você tem que passar no concurso para magistratura. Então, existem regras lá dentro. Não é porque você fez um curso de medicina veterinária que você vai ser exatamente o veterinário. De forma alguma. Você pode ter um pet shop e você ser um atendente do pet shop. E só para deixar claro isso.
Pessoal, quais competências, né? Analisar as ameaças de segurança na organização a partir da detecção de vulnerabilidades. Se você for ver, vulnerabilidade aparece todos os dias. Todo instante, toda linha tem a vulnerabilidade. Sistematizar, né, procedimentos de tecnologia da informação, visando, né, a aplicação de políticas de segurança da empresa. Olha que fantástico! Analisar as ameaças de segurança na organização a partir da detecção de vulnerabilidades. Sistematizar procedimentos de tecnologia da informação visando a aplicação de políticas de segurança da empresa. Isso sim são competências. É que aqui, pessoal, atividades desempenhadas e competência são bem diferentes. Você pode fazer uma atividade, mas não ser competente. Você pode ser, por exemplo, ajudar seu pai numa pastelaria, vendendo um salgado na rua, vendendo um bolo. Mas você tem dificuldade em lidar com dinheiro, você não sabe contar moeda, você não sabe dar troco. Então, existe um certo grau de confiança e competência no que se faz. E o nosso objetivo aqui é assuntos tecnológicos. Você tem que dominar todas as tecnologias. Continuando aqui, pessoal. Habilidade. Olha a habilidade aqui. Identificar ameaças detectadas na segurança da informação do ambiente corporativo. Professor, todo ambiente corporativo é igual? Não. Mas todo mundo usa o computador? Fato. Fato. O fato de você ter computadores na sua casa não quer dizer que o vizinho tem os mesmos objetivos que você. Você usa o seu computador para fazer o quê? As atividades escolares. Você entra no CSMP lá de vocês e faz todas as lições. Até ficar tudo verdinho, bonitinho, né? Filho. Aí o vizinho usa para trabalhar. E é um computador da empresa que ele usa dentro da casa dele. Então, você já viu que tem regras diferentes. Por quê? Porque para a empresa dele existe uma política de aplicação para uso das tecnologias. Se ele não obedecer essas regras, ele vai ser demitido, dispensado por justa causa. Professor, quais são as regras? Por exemplo, não usar os dispositivos eletrônicos para joguinhos, não usar os dispositivos digitais e os computadores para e-mails pessoais. Você não pode abrir. Você não pode ficar navegando na internet somente nas páginas das empresas. Então ela pode criar uma série de restrições quanto a isso, tá bom? Configurar e personalizar as soluções de segurança para a correção de vulnerabilidades encontradas na organização. Essa é a parte fundamental. Eu identifico um problema e corrijo ele. Aplicar os procedimentos de segurança presentes nas políticas de segurança da empresa. Olha a política de segurança. Política da empresa. O funcionário não pode atrasar mais que 10 minutos, senão ele vai ficar com falta. É uma política e ela é aplicada. Não gosto da política, professor? Tudo bem, procure outro emprego. Ninguém vai mudar a política por causa de você. É você que se adapta à organização. Por isso que eu falo, né? O procedimento que nem vocês, né? Que vão começar em estágios e tal. Esse estágio é um namoro para saber se a empresa gosta de você e você gosta das regras da empresa. Casou? Tá dentro. Não casou? Tenta outro. Porque para a empresa é fácil dispensar. Não, não é. É mais difícil para a empresa do que para você que é um trabalhador. Isso é verdade. É muito mais difícil para uma empresa do que para o trabalhador. O trabalhador, ele vai ali achar outro rapidinho. Mas para a empresa arrumar alguém que sirva adequadamente, demora muito. Não, professor, no mesmo dia vai ter outro lá. Vai ter outro dia, mas pode ser que não dê certo. Início rodízio, vai ficar até quando? Executar procedimentos de segurança pautados na ética profissional. Principais tópicos. O que a gente vai trabalhar aqui, pessoal? Inicialmente a gente começou aqui, com cartilhas de segurança para a internet. Por quê? Porque é um assunto bem tranquilo e muito importante. Depois a gente entra em conceitos de informação, características,
mecanismos de segurança, política de segurança, mecanismos de segurança, criptografia. Por quê? Porque existe uma ordem de aprendizagem. Não adianta eu colocar mecanismos de segurança antes de segurança para a internet e conceitos de segurança da informação. Porque o conceito da informação é simples, né? Mas não é superficial do jeito que a gente olha. Então, pessoal, os primeiros tópicos que nós estamos trabalhando é esse aqui, cartilhas de segurança para a internet. E a gente fala de golpe, boato, vírus, malware, trojan, tudo que você imaginar. Aí depois a gente tem conceitos de segurança da informação, mecanismos de segurança da informação. Qual é a característica da segurança da informação? Qual a política, né? O que a minha empresa, eu digitei, a polícia vai falar, vou digitar a política de segurança da informação para a minha empresa. E você coloca logo no primeiro tópico. É proibido trazer pendrives. Nossa, eu sei que você começou bem. Lógico, você não vai dar essa pancada em todo mundo logo no primeiro parágrafo, né? Você vai ter que fazer um documentinho falando assim, olha, a política de segurança tem por objetivo, né, manter você, seus dados e a organização segura. E para que tudo permaneça seguro, você tem que seguir essas regrinhas aqui. Não utilizar pendrive, não navegar na internet em qualquer site que não é recomendado, manter o seu computador atualizado. O pessoal de tecnologia sempre vai estar verificando o equipamento em si, manutenções periódicas. Show de bola. Criptografias e firewall, segurança da rede de computadores e dispositivos móveis, né? Isso daqui é muito importante. Identificação de vulnerabilidade. Pessoal, essas identificações, ela corre junto com esse tópico aqui, tá bom? Com a segurança da internet. E existe uma sequência de aulas, pessoal, imperdíveis. Você tem que assistir todas. Ou praticamente as que você achar mais interessante. Mas é importante que você acompanhe todas elas. Porque ao longo desses anos letivos aqui, nossa, é muito tempo. Então cabe tranquilamente, aula a aula, você vai vencendo. E aqui, principais tópicos também, né? Engenharia social, varredura e análise, negação de serviços, teste de penetração e vulnerabilidade, SQL injection, footprint, né? Descoberta de informação. Então aqui, pessoal, nesse momento, esse conteúdo, ele é muito importante. Não para você aprender e ser aprovado num curso de segurança, para você fazer uma faculdade de segurança cibernética, né? São assuntos em moda. Todos esses assuntos aqui, pessoal, ele tá todo dia, inclusive nos jornais. Professor, mostra o cara caiu no golpe das redes de relacionamento, foi encontrado. Nossa, gente, pelo amor de Deus, cartilha de segurança para a internet. Faltou essa leitura para o camarada. Você não pode acreditar em tudo que você ouve ou vê. Você tem que procurar fonte segura. Você não pode aceitar todos os figurinhas que te mandam como verdade universal. Você tem que ter uma opinião, você tem que ir atrás e falar assim, não, eu vou pesquisar sobre isso. Tá? Você não pode, por exemplo, essa aqui, ó, engenharia social. Muito comum também. Poxa, você tem um cachorro, você coloca lá, dica de senha, nome do cachorro. Aí eu chego pra você e falo assim, nossa, cachorro bonitinho, qual que é o nome dele? Aí você fala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, mudar. Nossa, eu já sei a senha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, mudar. Esse é nome de cachorro, professor? Tá? Então, pessoal, agora a gente vai ver todo esse material que é super importante, mas eu queria que ficasse claro para vocês aqui tudo que a gente vai aprender. Extremamente importante, tá bom? Então, vem comigo e vamos agora conhecer o nosso material da aula de hoje, tá bom? Obrigado. Vem. Então, pessoal, nessa atividade, o que nós vamos fazer? Trabalhar com o ambiente Linux. Inicialmente, né, Linux impõe um pouco de medo, porque não é muito comum para nós.
E o que mais? É todo o texto, né? Então aí fica bem difícil, bem assustador. Mas nada que uns comandinhos básicos resolvam, tá bom? Então o que nós vamos fazer inicialmente? Eu vou abrir aqui. Opa, primeiro tem que conectar a caneta, né? Porque senão não vai dar certo. Conectou? Conectou. Inicialmente, pessoal, olha só. Eu tenho uma distribuição Linux instalada em uma máquina virtual, num container, na VirtualBox. E é uma distribuição Ubuntu. Como que eu acesso? Através do SSH. Vamos dar uma olhadinha nessa ferramenta do SSH? Eita, nossa. Então aqui, ó, vou abrir o navegador de internet, dar uma pesquisada sobre SSH. SSH. O que é? Ele vai falar que conecta seguros, porta 22. Olha aqui. Eu vou copiar esse texto aqui para nós. E vou colar aqui. Só para vocês verem. Um e-mail. Olha que bacana aqui. Ele está falando assim. O SSH Security Shell é um protocolo de rede criptografado para operação de serviços de rede de forma segura em uma rede insegura. Como assim? Por exemplo, a internet ela é toda pública, né? A internet é pública. E como que a gente faz a internet se tornar segura, onde eu possa passar os meus arquivos de forma segura para realizar configurações, inserir comandos, né? Transferências de arquivos? É usando o SSH. O melhor exemplo que aplica esse conhecimento é o login remoto. Pessoal, qualquer dispositivo de rede, tudo bem? Roteador, switch, eu vou abreviar de switch, SW, máquinas Linux, Linux, todo mundo tem conexão. Então você vai entender aqui que nesse primeiro momento aqui, eu tenho uma máquina e eu vou estabelecer conexão com quem? A primeira versão vai ser através do meu Mac, que é o meu cliente. E depois vai ser através do Windows. A ideia inicial é como que eu estabeleço a conexão. Porque grande parte das máquinas que estão em ambientes na nuvem para configuração em geral, são ambientes Linux. Então, se alguém perguntar para você do que é feito a nuvem, você pode falar, as nuvens são feitas de Linux. É muito interessante você conhecer um pouquinho a história do Linux. Você usa bastante o Linux. Para todos os usuários que usam Android, pessoal. Desculpa. O Android é uma distribuição Linux. Só para você ter uma ideia. O Linux emplacou em celulares, mas não em desktops. Por quê? Porque ele exige um pouquinho mais de conhecimento. Então eu prometo que eu vou um pouquinho mais calmo, mas somente para vocês conhecerem mesmo, tá bom? Então olha só. O que eu vou fazer agora? Eu vou ligar o meu computador em Linux aqui, pessoal, porque eu esqueci de fazer isso antes da aula começar, tá bom? Então aqui, ó, Ubuntu. Nossa, eu tenho que lembrar os nomes e as senhas agora, hein? O que é necessário para mim estabelecer conexão? Utilizando o SSH. O SSH, para estabelecer a conexão, o que eu preciso? Nome, uma senha,
que mais? E o endereço do equipamento. Endereço. É super importante você saber esses 3 parâmetros aqui. Então a primeira coisa que eu vou estar pegando aqui é o endereço. Para isso eu vou precisar trocar esse teclado, né? Professor 1001. Nossa, acertei de primeira, gente. Então, olha só. Opa, tem que descobrir o IP, né? ifconfig. Ó, o endereço é... Vou criar um novo aqui, né? Primeira coisa que a gente precisa de saber. Endereço. Endereço. 192.168.0.87. O nome, pessoal, vamos lá. Segundo passo, nome de login, de logon. A gente vai trabalhar com professor. E depois o terceiro passo é a senha, que vai ser 1001. Bombril, 1001 utilidades, tá bom? Então aqui, pessoal, eu vou abrir o meu terminal. Esse meu terminal, cadê? Esse terminal, ele é muito utilizado em ambientes Linux. Por quê? Porque todos os comandos são idênticos, são iguais. São iguais. Pronto, e acabou. Não importa qual é a versão, qual é a distribuição, eles são todos iguais. Em ambientes gráficos, geralmente sempre muda uma pegada, um nome, um termo, mas no terminal é sempre igual. Em Windows, se chama assim, CMD. Em Linux, CLI. Interface. Line. Command. Olha que bacana. Bem legal, né? Bem legal. Tem a mesma ideia, os mesmos princípios, tá bom? Então vamos abrir o CLI aqui. Aqui, ó, prontinho. O que você tem que entender? Que aqui, pessoal, olha só. Eu tô no meu equipamento local, ó. Aqui identifica o equipamento que eu tô logado. Então, pensa assim. Como que eu estabeleço a conexão em um outro equipamento? Eu vou digitar o comando SSH, o nome professor, arroba, o endereço IP, 87, 0.87, tá aqui. Ele tá falando assim, ó. Você quer que eu continue essa conexão? Are you want to continue connection? Yes, no, fingerprint. É o meu biométrico. Yes. Ele vai aceitar qualquer comando. Yes. Qual que é a senha? 1001.
ó, observa o texto aqui. Eu vou pegar ele daqui e vou mostrar para você que isso daqui tem que ser um pouquinho com mais calma, tá bom? Aqui. Opa. Tirar do draw, né? Duplicar aqui, porque senão já vou botar. Opa. Perfeito. Vou apagar esse conteúdo. Pronto, deixa assim. Pessoal, vamos dar uma olhadinha com muita calma aqui agora. Foi mal. Aqui, olha só, foi a hora que eu digitei o comando, né? Então aqui, ó, eu tava no meu computador, MacBook Pro, MBP, aí eu digitei o comando SSH, o nome do usuário, separado por um arroba, e o endereço IP do destino. Aí ele tá falando que tem autenticação, ele está usando essa chave. Essa chave não pode ser usada em outro nome. Você tem certeza que se deseja conectar? Sim. A partir desse momento aqui, ó, eu digitei a senha, que foi 1001 aqui. Aqui, ó. 1001. Aqui ele está falando assim, ó, se você precisar de algum tipo de documentação eu tenho aqui, gerenciamento eu tenho aqui, suporte eu tenho aqui. Informações do sistema, a data de hoje, tudo bem? Quanto que está sendo a leitura do meu ambiente, né? Qual o meu recurso de hardware? 0,43%. Eu estou usando, olha só, 20% do meu disco. Memória, 17%. Número de processos rodando, 98. Sinal que eu não tenho nada. IP address, que aqui, ó, foi o número que eu usei para estabelecer a conexão, ó. Este número aqui, ó, eu tive que digitar ele no meu equipamento aqui. Porque aqui ainda eu estava logado no meu computador. Aqui eu estou logando agora em uma máquina remota. Agora eu já estou na máquina remota, né? Aí ele fala assim, ó, falta 21 updates para ser aplicado imediatamente. Para saber mais sobre essas atualizações adicionais, digite apt-get list upgrade table. A gente tem dois comandos, né? Upgrade e update. Qual seria a diferença? Na hora da atualização lá, que a gente já for digitar os comandos, vocês vão adorar. Aí eu estou na release, né? Qual é a distribuição? 20.04 LTS. Long Time Service. O que isso significa, pessoal? Que ele tem um suporte bem longo aí, há mais de 10 anos, tá bom? Fique despreocupado quanto a isso. Aí ele está falando assim, opa, o que eu teria mais para falar aqui? Para rodar esses comandos, você tem que estar com a conta de root. Entre com a modo sudo. Aqui eu estou com a conta, olha só, professor.srv Ubuntu nuvem. Esse N é de nuvem, tá bom? Então olha aqui, pessoal. Opa.
Olha aqui. Eu acho que agora ficou bem melhor, né? Pô, pessoal, desculpa aí. Agora desculpa, ó, ficou bem melhor, ó. Aqui, ó. Foi a hora que eu digitei o comando. Olha aqui. SSH é o comando para me chamar o quê? A ferramenta de conexão SSH. O professor é o nome do usuário. Aí depois você tem quem? O arroba e o endereço IP. Depois eu vou precisar de quem? Da senha. 1001. A partir daí, olha só, ele falou que o endereço... aqui eu passei despercebido, hein, pessoal? Usuários logados. 1. Por que eu tenho um usuário logado? Porque sou eu. Eu tenho um computador ligado aqui. Tá no TTY0. 0. O meu TTY aqui é TTY1. Por isso que eu tenho um usuário. Se fosse 2 aqui, o meu TTY seria 2. Bem legal, não é? É super importante isso. Esse daqui é uma questão de leitura, tá bom? Então, olha só, ele está falando assim. O que é importante nesse momento aqui? O importante nesse momento é apagar esses rabiscos. Pronto, ó. Nesse momento aqui, eu estou como o usuário. Cadê? Aqui, ó. Professor. Arroba nome do servidor. Bem legal. Então aqui, pessoal, como que eu sou saber se eu sou um root ou se eu sou um usuário? Vou pegar uma folha nova, né? Olha aqui. Como saber identificar se o usuário é administrador ou usuário simples? Usuário. Como que a gente vai saber? É simples. Você tem que olhar na frente do nome. Se o nome, por exemplo, professor, tiver com o símbolo do dólar, ele é usuário. Olha aqui. Ele é um usuário. Se ele tiver professor com o símbolo da trave, aí é um usuário root. Aí, o root é o administrador. Olha que show de bola isso. O usuário administrador, ele é o root em Linux. Então, se você pegar aqui, olha só. Eu não sei onde eu marquei, mas... eu não marquei. Aqui. No Windows, você tem quem? Administrador. É o administrador. Em Linux, você tem o root, que também é o administrador. Então a gente só tem que saber identificar qual é o usuário que a gente está.
Qual é a diferença? Que os usuários root e administradores, eles podem fazer qualquer atividade. Usuários não podem. Então, olha aqui, voltando para o nosso terminal aqui. Eu posso digitar um comando para atualizar? Vamos só fazer um teste. Root. Eu tentei desligar. Só de eu tentar desligar, olha o que ele me falou aqui. Olha só. Eu digitei o comando root. O comando rout, ele desliga o equipamento. Ele falou assim: File to set message ignorado, porque a minha autenticação não dá essa interatividade. Eu não tenho essa interatividade. Falhou. Eu fui ignorado. Por quê? Porque eu não tenho essa interatividade. Aqui ele te fala, ó, você precisa de ter uma autenticação requerida. Ah, mas eu autentiquei, mas não como superusuário. Aí ele dá aqui, ó, permissão negada. Permissão negada. Eu perdi, viu, pessoal? Deixa eu ver se eu encontro essa imagem aqui. Não encontro. Vamos tirá-la de novo. Cadê meu comandinho? Tá aqui. Eu não consigo fazer nada. Por quê? Porque é o seguinte, turma. Eu tenho que ter uma permissão de superusuário. A partir do momento que eu for um superusuário, eu posso reiniciar aqui, ó. Permissão negada. Então eu tenho que mudar desta conta para uma que seja administrativo. Que eu tenha poderes administrativos aqui. Olha que chique isso. Pois bem, existe um passo a passo aqui. Vamos fazer na prática e eu copio e colo aqui para vocês verem. Sudo passwd. Sudo password. Sudo é um aliás para o seu superusuário. Ou então, olha só. Aí ele está falando, qual que é a sua senha? 1001. Confirma ela. 1001. Repete. 1001. Olha aqui. Aqui, pessoal, olha que sensacional. Eu coloquei assim, sudo password. Aí ele está falando assim, ó, insere uma senha. 1001. Eu inseri a senha do professor. 1001. Aqui eu uso tudo a mesma senha, né? Aí entra com a nova senha. 1001. Aqui, ó, foi digitado isso, ó. 1001. Entre com a nova senha do Unix aqui. 1001. Repita a senha Unix. 1001. Como eu não errei nenhuma dessas duas senhas, password update successful. O que aconteceu? Aqui está ok. Mas ainda eu estou na conta usuário. Aqui ainda está professor. Agora eu tenho que usar o comando su menos digitar 1001, que aqui você vai ganhar o trali na frente do que? Do usuário root, arroba srv ubuntu n. Vamos fazer isso na prática? Su menos password. Olha o que aconteceu agora.
eu digitei sudo passwd, coloquei as senhas. Aí, para mim mudar de usuário, isso daqui já foi feito, né? Desculpa. Aí, o que eu fiz? Para trocar de usuário, eu tenho que sair do professor e entrar em root. Eu coloquei su menos. Foi colocado su menos. Tá aqui, ó, su menos. A senha. (10.01). E olha a mágica acontecendo aqui. Olha o jogo da velha aqui. Vocês viram que saiu daqui e veio para cá? Pessoal, isso é fantástico. Você viu que eu não tive contratempo com janela travando, alguma coisa nessa vibe? Vocês viram que eu não tive. Simplesmente eu digitei o comando, dei enter e ele executou. Dei o comando, enter, e ele executou e já fez automaticamente. Por quê? Porque ele não necessita de muitos largura de banda para isso, porque o pacote é passado tranquilamente. Qual é o usuário que eu estou agora? Root, que é o superusuário, srv ubuntu n. Esse srv ubuntu n, por quê? Porque eu tenho um único servidor em nuvem que vai ser responsável por tudo. Mas eu poderia ter um servidor SRV para e-mail, web, banco de dados, que é muito importante nesse curso também. A gente tem que escrever no banco de dados, criar as conexões, estabelecer regra, acessar, criar usuário para o banco, criar a base de dados, criar tabela. Depois que a gente criou as tabelas, a gente começa a inserir os campos, aí depois a gente grava. Nossa, é fantástico. Então, pessoal, nesse primeiro momento, eu só quero mostrar como que eu faço a conexão. Agora eu vou ter que mostrar para você como que eu saio corretamente. Porque eu não posso simplesmente fechar essa janela. Eu dou um exit. Ele volta para o professor. Eu dou um segundo exit. Ele volta para o meu computador. Então, olha aqui. Vou pegar esses 3 lances de texto. Turma, aqui ó, troca de senha. Quer dizer, troca não, habilitei a senha do root. Superusuário. Super user, superusuário. Troquei de usuário. Na verdade, só nessa linha aqui, né? Troquei de usuário. Nessa daqui, eu pedi para sair do superusuário. Sair do super user. Sair do professor, do usuário. Olha que fantástico, então. Aqui eu mudei para root, olha só. Aí eu digitei o comando exit. Ele voltou para quem? Professor com o símbolo do dólar. Quando eu digitei exit, ele fez o quê? Voltou para o meu computador. Olha que sensacional. Então aqui, pessoal, como que eu estabeleço a conexão? Aqui, ó, todos esses comandos eu estou dando no meu equipamento. ls é listar as pastas e diretórios. Então, ssh professor arroba 192.168.0.87. Poxa, eu digitei 97, né? Olha só então. 87
10.01. Pode ver, eu já entrei com o usuário simples. Sul menos 10.01. Entrei com o super usuário, tá aqui. Agora eu posso digitar o comando Alt e desligar o equipamento. Olha só, ele falou que fechou a conexão com o host remoto e desligou. Então, pessoal, com isso aqui a gente já começa a ver algumas funcionalidades, né, da máquina servidora. E isso, pessoal, é muito simples e muito importante para vocês. Tudo bem? Não deixe de rever essa aula, assista novamente. Sempre que você precisar, eu vou estar à disposição. Desde já, um forte abraço a todos, bons estudos e até a próxima.